Vou bater um papo hoje com o advogado Dr. Douglas Alberto dos Santos, meu amigo, filho da minha amiga Cláudia. Bom dia, tudo bem? Como é que você está, Carlinhos? Tudo bem? Tô bem. Satisfação estar aqui no seu programa. Agradeço aí o seu convite. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de uma coisa importante que mudou agora. A questão da pandemia mudou muitas coisas, né? O judiciário mudou demais, né? Com certeza, Carlinhos. É assim, né? Já ouviu aquela expressão, Carlinhos? Há males que vêm para o bem? Então, assim, a gente, obviamente, não estamos falando aqui, nos referindo à questão da mortalidade da pandemia, não é? Isso aí a gente respeita e tem consideração por cada uma das pessoas aí que, de uma maneira ou de outra, foi atingida. Mas o fato é que a questão do isolamento social, ela trouxe para o âmbito judicial uma questão muito importante, que, na verdade, foi a facilidade com que as pessoas tiveram acesso ao processo e também a agilidade que isso deu para um processo judicial. Você veja que antes da pandemia, antes dessa questão do isolamento social, apesar do processo já ser eletrônico, a gente ainda tinha uma certa morosidade no processo, não é? A gente tinha um processo ainda um pouco devagar, muito porque dependiam das audiências presenciais. Então, de repente, nós estamos lá litigando, né, no embate judicial, eu e você ali discutindo uma questão de um contrato, alguma coisa, e você tem testemunhas para serem ouvidas, eu tenho testemunhas, então o juiz determina que seja marcada uma audiência para ouvir todo mundo ali presencial e tinha que vir todo esse pessoal para a audiência ali no fórum. Hoje não tem mais essa necessidade. Então, ele vai para o teu escritório daí, essas pessoas? Vai para o meu escritório ou para o escritório, ou da onde ela estiver, você entendeu? Não tem a necessidade de estar no escritório do advogado, a pessoa ela pode, sendo testemunha ou parte, ela pode fazer a audiência de onde ela estiver. E assim, facilitou muito também, Carlinhos, porque muitas vezes, você veja, você principalmente que é uma pessoa bastante influente, conhecida aí, de repente você está discutindo uma situação comigo de um contrato, nós estamos discutindo e você precisa ouvir uma testemunha, sei lá, mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, e até então todo esse procedimento dependia de um envio dessa documentação para aquela cidade, para que aquela pessoa, aquela testemunha que você quer ouvir aqui, seja ouvida lá presencialmente. E hoje não. Hoje, com uma audiência totalmente virtual, você consegue ouvir na mesma hora, no mesmo momento, fazer audiência com todo mundo, inclusive aquela testemunha que você queria ouvir lá do outro lado do Brasil. Quer dizer, então melhorou demais, né? Só ficou ruim para quem faz coisa errada, que daí vai preso mais rápido também, né? Exatamente. Esse é o prejudicial para quem... Prejudicial não, na verdade, favorece o processo e a justiça, não é? Quer dizer que... Prejudicial para quem está querendo manter a situação errada ali, né? Mas hoje em dia tem umas coisas que ainda demoram um pouco, né, doutor? Ainda demora, com certeza. Tem muita coisa a evoluir. Mas, assim, são questões que vieram para mudar efetivamente. Então, existe uma justiça antes da pandemia e outra depois? Com certeza, com certeza. A gente teve casos, inclusive, Carlinhos, de audiências, então, de cartas rogatórias, né? Dentro do aspecto nacional aqui, a gente se refere às cartas precatórias. Preciso ouvir uma testemunha no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, onde quer que seja. Dentro do Brasil, carta precatória. Fora do Brasil, de repente, precisa ouvir uma testemunha na Itália, na China, como já aconteceu em alguns casos. Era expedida a carta rogatória. Então, você precisava que, primeiro, fazer a tradução desse processo aqui no Brasil, através de um tradutor juramentado, encaminhar esse processo para o Tribunal de Justiça, né? No caso aqui de um processo de Maringá, encaminhar para o Tribunal de Justiça lá no Paraná. O Tribunal de Justiça do Paraná fazia o encaminhamento para o STJ em Brasília e o STJ fazia o encaminhamento para o Ministério das Relações Exteriores e daí era encaminhado para fora. E hoje, doutor? Hoje não. Hoje todo mundo tem acesso a celular. A gente já teve a oportunidade aí de fazer audiência com testemunhas chinesas e italianas que só pelo acesso do celular já fez ali a audiência na hora, conjuntamente com um tradutor que, à medida que o juiz fosse perguntando, era traduzido para as testemunhas e elas ali no mesmo ato respondendo e o processo ficou muito mais célere. Nossa. Ainda tem muito que evoluir, mas de fato essa questão do isolamento social decorrente da pandemia, na verdade, só fez bem para o judiciário. Na verdade, o judiciário começou a usar a ferramenta que é a internet, né? Melhorar para todo mundo, né? Exatamente. Aqui no Paraná, na verdade, nós somos aí um estado de vanguarda no judiciário, sabe? Antes até da pandemia, lá no ano de 2012, o estado do Paraná foi o primeiro estado do país a, de fato, implementar o processo judicial eletrônico, tá? Então, assim...
além de ser um estado de referência, hoje, em âmbito nacional, todos os processos eletrônicos aí só veio a melhorar o judiciário. Doutor, por exemplo, criminal, que tem que ouvir o cara, Sim. também é à distância hoje? Também é à distância, é possível à distância. Só que aí assim, como tudo na justiça, né? Vai caso a caso. Então, eventualmente, é lógico que tem gente que vale aí de alguns subterfúgios para, né, tentar de uma maneira ou de outra trabalhar o processo. Mas o fato é que dentro da esfera criminal também é permitido e também é possível o trabalho da audiência virtual. Óbvio, uma situação ou outra, de repente a pessoa tem problema auditivo, não é possível, não compreende muito bem a questão da tecnologia, aí tudo bem, é possível fazer pelo meio físico, pelo meio presencial. A pessoa vai diretamente e é ouvida. Mas também no âmbito criminal é possível a audiência virtual. Não existe, não é obrigatório, por exemplo, a pessoa ela tem o direito de escolher ou não? Não, ela não tem o direito de escolher. Hoje, na verdade, todas as audiências, inclusive está sendo implementado aí pelo CNJ, tem uma resolução do CNJ que implementa o juízo 100% digital. Então, todos os atos são praticados na esfera virtual. Se, eventualmente, você tenha dificuldade de acesso ou está impossibilitado, aí sim é aberta a exceção para você fazer a audiência no modo presencial. Eu não sei, eu tenho a impressão que eu acho que para o juiz ficou mais fácil também, porque ele quer, por exemplo, ele grava as entrevistas, as audiências, e depois ele pode ouvir, até para tomar a decisão também. Né? Sim, com certeza. Essa é uma evolução também muito grande, porque você pega, e apesar aí de eu ser um pouco novo, mas eu já peguei a época de processo físico, né, processo no papel, em que as atas eram redigidas. Então, tinha o juiz, tinha o escrivão, até hoje são redigidas, óbvio, mas ele tem a ferramenta ali das audiências gravadas para poder, junto com a ata, que é escrita, poder visualizar. Ver aqui que o Carlinhos falou, deixa eu ver a expressão que ele fez na hora que ele falou isso aqui, ou na hora que a outra pessoa afirmou tal coisa, você entendeu? Isso dá muito mais elementos para o juiz formar a convicção dele e julgar de uma maneira mais adequada esse processo. Eu fico imaginando nesse tempo passado, você está falando aquele monte de documento, se o advogado não tiver moral com o cartorário, né? Porque tá lá no fórum, né? Pode ficar o último lá e vai demorar um monte para julgar, né? Com certeza, com certeza. Antes da implementação do sistema eletrônico, a gente, infelizmente, tinha alguns casos nesse sentido. Hoje é muito mais complicado. A justiça, a digitalização dos processos tornou praticamente impossível esse tipo de acesso. Ainda que eu seja amigo ou o outro advogado seja muito chegado do cartorário, é muito difícil que o cartorário consiga alguma manobra ali, porque hoje está tudo na esfera digital. Doutor, agora o senhor vai estar uma vez por mês, pelo menos, vamos estar aqui batendo um papo. Falar um pouquinho direito da família, direito judiciário. Até porque tem pessoas que têm dúvidas, e muitas dúvidas, por exemplo, na hora de aposentar, qual a idade certa. Então nós vamos conversar um pouco sobre essa questão do direito para informar as pessoas, né? Isso é importante. Carlinhos, com certeza. Tantas vezes quanto vocês me convidarem, eu estarei aqui para auxiliar e prestar aí essas informações. Doutor, obrigado. Bom dia. Eu que agradeço. Bom obrigado dia, por tudo de atender bom. o convite da gente. Até mais.